a todas vocês. É um prazer tê-las aqui no nosso grupo de reconexão com o feminino, né? E o tal do sagrado feminino que tanto falam, e a gente não, às vezes não sabe nem direito, né, por onde iniciar essa jornada. Então, essa é a intenção do grupo. Além de todo o tratamento energético, né, que vocês vão estar recebendo, que é as desativações emocionais, as DNBs, que é a desprogramação neurobiológica, e a gente vai conversando também para trazer consciência. Eu até peço para vocês, se vocês quiserem trazer um caderno para ir anotando, porque assim, toda vez que a gente faz os grupos, o que acontece nos grupos? Eu trago muita consciência, os grupos de relacionamento, de emagrecimento, né? E esse eu vou trazer a consciência para vocês, e aí vão colocar em prática, né? O tratamento energético, ele funciona? Com certeza, e muito. Tanto que as meninas lá do grupo, vocês já perceberam o movimento, né? Ontem eu mandei a DNB para as meninas, aí, né, para vocês aí elas já ainda falei, ó, quem tiver algum desconforto aí de cólica, alguma coisa, é normal. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com essa energia do porque o que acontece? Travou para vocês? Voltou? Tá. A internet deu uma caída aí. Então, o que acontece? Quando a gente começa com essas liberações emocionais, a gente vai liberar no útero, porque essas nossas memórias, né, enraizadas e traumas, elas se acoplam no útero também. Então, quando a gente começa a liberar, começa aquele desconforto. E a gente mexer, a gente tratar o feminino, a gente está trabalhando criatividade, está trabalhando a gestação, mesmo que você não tenha tido uma gestação ainda, né? Quando a gente fala de gestação, não é só a gestação de ter o filho, mas de gestar um projeto, de criar algo novo, né? De criar um produto. Vamos supor que vocês vão criar uma loja, entende? Então, qualquer projeto que vocês colocarem, ele entra como uma gestação, né? Então, e aquela gestação, a gente vai voltar tudo isso para o feminino, tá? Então, a gente vai explicar. Então, por isso que esse movimento, as meninas já começaram a relatar lá no grupo, que uma sentiu dor, a outra já começou com um processo, né, de infecção, tudo, porque é muito rápido. E aí, quando vocês começarem a perceber, igual, uma delas colocou lá, né, que tá até com vontade de gritar, porque o tempo que ela ficou sem olhar para isso. Então, quantos anos a gente não passa da vida sem olhar para esse feminino, sem olhar para essa questão amorosa, para essa questão, né, mais feminina, mais cuidadosa, porque o que acontece? Espera aí, Cíntia, que eu já abro o microfone. O que acontece? Ontem mesmo eu falei na live que eu estava fazendo, eu falei assim, se você encontrar um amigo seu ou, sei lá, uma pessoa da sua família, e essa pessoa, como você engordou, você está enrugada, nossa, você podia melhorar aqui, ó, tem um pé de galinha, um bigode chinês, ou não sei o que lá. Como que você vai sentir quando essa pessoa falar com você? Você vai ficar chateado, vai ficar extremamente, né, magoado ou com raiva dessa pessoa. Mas e quando você olha na frente do espelho e você começa a olhar e falar, ai, tô com pé de galinha, ai, precisava pôr um botox, ai, nossa, como eu tô gorda, ai, nossa, como... Ai, minha barriga não sei o quê. Ai, minha bunda não sei o quê. Percebe? Quer dizer, você pode falar com você, igual mãe, né? Eu posso falar do meu filho, mas ninguém pode falar do meu filho. Percebem? Então, como seria, né?
uma pessoa de fora vir falar isso para você, qual que é o sentimento que você vai ter? Você vai ficar com raiva da pessoa, ou você vai ficar muito chateada, ou você vai ficar com vergonha. Mas quando você se ataca na frente do espelho, não, tá tudo normal. Aí se uma amiga chega para você e fala assim: "Ah, eu engordei tanto, tô me sentindo mal", você vai olhar para ela e falar assim: "Amiga, você é linda". Amiga, imagina, tá ótima, não precisa fazer nada, você tá linda. Daqui a pouco você emagrece, ou então, né, o seu rosto tá lindo. Ah, mas não, mas quando você vai para frente do espelho, o que que você faz? Você olha lá, você acaba com você. Verdade ou mentira isso? Pura realidade. Realidade, percebe? Então, é assim, é isso que eu vou trazer nesses grupos, né, nesses encontros que a gente vai ter aqui, são essas consciências. Por quê? Porque a partir do momento que eu falo uma coisa, você, opa, já te cai a ficha e a tua consciência começa a mudar. Só de vocês estarem aqui já é uma grande vitória, porque tem muitas mulheres que não querem, não estão dispostas a olhar para isso. Até a Iris mesmo, ela não está aqui, eu acho, mas ela foi uma das que colocou lá no grupo que ela pagou primeiro, e realmente ela foi a primeira a pagar. Ela falou: foi eu fazer o Pix e o meu negócio mudou. Eu já comecei a sentir, ai, vou sentir energia feminina e tal. E ela já começou a perceber um movimento. Por que isso? Porque quando você está na disposição de se olhar, ela fez o movimento, ela foi lá, pagou, já me mandou o formulário e já falou: ai, eu quero muito, porque ela está naquela disposição de se entregar para o tratamento. Então, isso é maravilhoso. Por quê? Porque a pessoa já deu o primeiro passo. Porque tem muitas mulheres que eu mandei o convite para milhares. Gente, hoje é aula aberta. Deixei aberto. Todo esse conteúdo, o pessoal vai perder o tratamento aqui. Porque não está Escolha. disposto. Entende? Então, não está disposto. Então, quando a pessoa não está disposta, ou assim, às vezes não é nem que não está disposta, a, a inconsciência da pessoa é tão grande que lá no fundinho dá aquele medo de mudar, porque ela está acostumada a vir num patamar ali de emoções e de sentimentos, né? Então, se ela mexer nessa estrutura, ela vai se perceber diferente. E às vezes a pessoa tem de se perceber diferente. Travou para vocês ou só para mim? Travou um pouco e fiz solta. Você parou Ah, na gente, pessoa, depois vão é me falando diferente. aí, se vocês perceberem que travar muito, vocês me falem, tá? Gente, Instagram, quem quiser, vai lá nos stores, que eu vou continuar aqui pelo Meet, ou vocês entram no YouTube, ok? Beijo para vocês. Eu parei aqui no Instagram, porque senão eu fico olhando para lá para cá, me atrapalha. Então vamos lá. Então, quando vocês estão aqui, vocês já estão dando o primeiro passo. Claro que tem gente que está no grupo e não consegue estar aqui por conta dos horários de trabalho. Mas aí, como a pessoa já está no grupo, depois ela recebe a gravação, né? Então, mas mesmo assim, a pessoa já deu esse primeiro passo de estar nessa conexão. Então, o que a Eu gente vai queria estar te trabalhando, perguntar. né? A gente vai. Fala, Cíntia, você queria falar aquela hora, eu te cortei. É que eu não coloquei lá no grupo, porque achei muito assim, mas quando a gente fica constipada, totalmente ressecada, com dores, foi por causa da abertura que mexeu com o útero, com o intestino mesmo? Você já estava assim antes de fazer a conexão ontem? Não. Não? Eu comecei ontem na noite e eu tô até agora. O de vocês prendeu e o meu soltou. O meu prendeu, mas olha, e eu sou solta. Aí eu tô assim, impressionada, porque dói. Dói Tá muito. tra... Hello? Você travou. Alô? Voltou? Peraí que eu vou ter que trocar de lugar. Bom, como eu não tô colocando no. Só um minutinho que eu vou trocar de lugar aqui, porque o meu Wi-Fi ele tá com um problema. Eu vou lá para perto dele, peraí. Ok.
Fica meio escurinho, mas eu estou do lado do Wi-Fi aqui, agora acho que não cai mais. Então, essa questão da constipação, o que acontece? O intestino da gente, ele é o nosso segundo cérebro, né? E quando o seu intestino não funciona direito, é porque você está prendendo algo. E aí, o que é prender o algo? Prender o velho, deixar o velho paradinho aí. Por que você vai mexer nisso? Dona Cíntia, por que você vai mexer nisso tudo agora? Porque dói, né? Percebe? Então, quando a gente tem essa constipação, dores de cabeça, constipação, dores nas pernas, porque são tudo coisas igual, dor nos pés, tornozelos, joelho. O que eles são? A nossa articulação, principalmente dos pés e dos joelhos, é onde a gente tem que caminhar para frente. Tem gente que fala que tem cãibra na sola do pé, aí começa a ter dor no tornozelo, começa a ter constipação, começa a ter dor de cabeça, porque a dor de cabeça também é resistência, né? Então, quando a gente está nesse processo de autoconhecimento e de liberação emocional, é aonde a gente se percebe e aí o corpo começa a querer lutar contra isso, porque as suas moléculas e as suas células, elas vão ficar preocupadas com essa mudança, porque inconscientemente você não quer mudar. Por quê? Porque vai sair da sua zona de conforto. Então, toda vez que a gente monta grupo, a gente fica cutucando as feridas de vocês. Eu sei que tem hora que vocês querem me matar. Vocês estão. Eu vou matar se eles pegar. Tem gente que fala que. Tem gente que fala que se irrita com a minha voz, entendeu? Mas não sou eu. Não sou eu, é porque a pessoa, eu tô mexendo com o interno dela. E aí isso vai fazer com que ela me odeie em alguns momentos, entendeu? Não, quando eu vi aquilo, eu falei, eu vou entrar porque isso vai me fazer bem. Eu falei, vai me fazer mal, mas vai me fazer bem. Tipo assim, eu vou sair da zona de conforto, mas vai ser bom. Sabe aquela coisa? A gente fica na dúvida, porque a gente não quer sair da zona de conforto. Exatamente. Uma falta de articulação que você acabou de dizer. Você mostrou um ponto que realmente vai valer a pena muito. Muito. É isso aí. Então, bora lá. Então a gente vai iniciar como, né? Eu vou começar a explicar um pouco dessa questão do feminino, desse sagrado feminino que falam tanto. Antes eu entrar nessa vibe aí de sagrado feminino e de fazer algumas limpezas de útero, tudo. Quando o povo falava sagrado feminino, a primeira imagem que vem na cabeça da gente é um bando de mulher dançando no meio da floresta, com um monte de vela em volta, tudo com vestido branco, sabe, naquele tempo dos celtas lá, aquele tempo antigo. Eu, pelo menos, tinha essa imagem na cabeça. E, na realidade, não é nada disso, né? Porque, assim, a primeira coisa que a gente precisa observar é a nossa ancestralidade. Então, toda vez que eu vou me conectar com o meu feminino, eu preciso olhar para todas as mulheres antes de mim. E aí, quando eu começo a olhar para todas as mulheres, minha mãe, minha avó, minha bisavó, tataravó, e vai, né, olhando para todas elas, hoje vocês vão se perceber numa situação muito melhor. Numa situação de vantagem. Por quê? Porque tudo que elas passaram lá atrás foi para vocês estarem aqui. Só que elas não foi gostosinho para elas. Porque imagina a tataravó de vocês. O quanto de opressão ela não sofreu. O quanto que o patriarcado não esteve na dominância dessa mulher. Porque até 1906, eu acho que era 1906 ou 16, nós não tínhamos direito ao voto, só os homens. E aí, com aquelas passeatas que a mulherada foi lá, a primeira, acho que foi em 1906, né? Que saíram para as ruas para colocar
para reivindicar, né, melhores situações de trabalho, salários e menos carga horária. Aí foi que começaram, né, a olhar, então, para as mulheres. Mas se vocês notarem, então, elas passaram por muita opressão em lugares onde elas não tinham voz, lugares onde elas eram usadas e abusadas sexualmente, lugares onde elas eram feitas somente para cuidar da casa e procriar. Então, elas, assim, não tinham-se direitos como hoje. Então, se a gente observar tudo que as mulheres do passado elas sofreram, nós estamos numa situação muito melhor. Né? A gente pode usar calça, a gente pode usar saia, a gente pode usar o que a gente quiser, a gente pode trabalhar, a gente pode não casar, a gente pode não ter filhos, né? Então, é aquela coisa, porque acho que da época da minha avó, já, que minha avó hoje, se estivesse viva, estaria com uns 120 anos aí. Talvez. Que ela é de 1900 e alguma coisa. 1900? 1900 acho que ela era. Ela era bem velhinha, assim, né? Se estivesse viva. Já faz bastante tempo que ela faleceu. E naquela época já tinha a questão do casamento arranjado. Então tinha que casar com, né, com os fazendeiros lá, tal. Ela já tinha aquela coisa de arranjo aí de casamento. Então nem isso as mulheres podiam escolher antes. Hoje, né? Nossa, imagina as bisavós de vocês pensando que hoje mulher namora com mulher e homem namora com homem. Nossa, acho que elas iam ter um treco, né? Estão tudo revirando. Porque nunca elas iriam imaginar hoje essa liberdade que nós temos né, essa liberdade de escolha, né? E não que não houvesse antigamente mulheres que gostassem de mulheres e homens que gostassem de homens. Já havia, mas era tudo muito abafado porque era uma sociedade muito rígida, o patriarcado não deixava isso acontecer, né? E aí, então, se a gente for olhar nessa questão de como nós estamos e como elas foram, a gente está numa situação muito melhor, né? E aí, quando a gente fala de feminino, até essa última semana, desde o dia 10 que eu falei da lua, que teve, acho que foi uma lua cheia, aí depois, agora já entrou, dia 9, entrou a lua minguante. Hoje eu não vou falar muito da lua, não, mas no próximo encontro eu vou trazer as fases da lua e como elas influenciam o nosso ciclo menstrual, tá? E aí, e também como elas influenciam o nosso humor e os nossos hormônios. Então, a gente tem as fases. Nós, mulheres, nós somos cíclicas. Então, uma hora a gente está aqui, outra hora a gente está lá, aquela alteração de humor, aquela coisa maravilhosa que todo mundo conhece, quem é mulher sabe. E os homens não, os homens são mais lineares, porque eles não têm esse ciclo. Os hormônios deles permanecem muitas vezes bem estável. Aí vai dar uma oscilada na adolescência, que é onde está aquele crescimento do hormônio, e aí depois se estabiliza, e depois lá para os 45, 50, que começa a ter uma queda pela andropausa. Mas eles não têm esse ciclo igual o nosso, a não ser que tenha alguma disfunção. Mas normalmente eles são lineares, né? E eles escolhem. Então, o que eu falo? A mulher, antigamente, tinham aquelas reuniões, aqueles chás, onde tinha toda a sociedade, que as mulheres se encontravam, né? Tinham aquelas trocas, aquelas. E hoje em dia, se vocês perceberem, as mulheres elas vivem muito mais sozinhas. É difícil você encontrar mulheres que se reúnem, que têm chás da tarde, que tem. Mulherada fica enfiada dentro de casa, cuidando da casa, do filho, do trabalho, e elas não têm tempo nem para elas não se olham, elas não têm tempo para tomar um café com uma amiga, para dar risada, para, sabe, espairecer e apertar aquele botão lá que todo mundo conhece, né? E deixar aquele dia mais leve. Os homens não, o que os homens fazem? Eles saem do serviço, vai para o happy hour, aí toma uma cervejinha, vai para o futebol ou vai para academia, e eles relaxam. Essa é a forma deles relaxarem. Aí a mulherada não, vai relaxar no fogão, vai relaxar no tanque. E aí o que acontece? Começa a gerar mais estresse, começa a gerar toda uma carga emocional muito forte.
Porque se a mulher não estiver emocionalmente e mentalmente equilibrada, ela não consegue conviver com o marido, com os filhos, no trabalho, tudo fica perturbado. E aí, quando a mulher ela é muito forte e muito, né, tenta ficar sempre naquela posição de não, eu não preciso de ninguém, eu sou foda, eu sou aqui, consigo, dou conta de tudo, não vou pedir nada para ninguém. Só que o desgaste emocional, o desgaste físico é muito grande. E aí eu começo a perceber o que eu falo como eu atendo em consultório e também no online, né? Mas no consultório a gente tem aquela troca mais, né? Mais real ali, eu consigo sentir a energia da pessoa. Muitas mulheres entrando no consultório, a hora que elas batem na porta, eu já olho para a cara delas e já percebo aquelas mulheres sem brilho, com aquela coisa apagada, com aquela coisa assim, sabe? Aí vem, eu preciso me cuidar, mas nossa, é o trabalho, são os filhos. Então eu venho percebendo essa dificuldade da mulherada se libertar. Eu fui dessas também, não vou falar que não fui, não. Era casa, era marido, era filho, era não sei o quê. Só que aí chega um momento que você fala, meu Deus, que se eu continuar nisso aqui, eu vou, né? Aí vem crise de ansiedade, vem depressão, vem burnout. Então, quando a gente começa a se voltar para dentro, porque as mulheres elas têm uma forma diferente de buscar o prazer e tirar o estresse. A maioria, tá? Não são todas, mas a maioria vai buscar uma natureza, vai buscar ouvir uma música, uma leitura. Então, a mulher, ela tem mais facilidade de ficar na solitude, né? Em momentos de solitude, não solitário, porque o solitário é quando você sente falta de outro, você se sente sozinho. Mulher não, a maioria tem solitude, consegue, gosta de ficar um pouco mais sozinha. Eu falo por mim, que eu adoro, é onde eu recarrego as minhas energias quando eu estou sozinha. Então, Amo. só que aí tem momentos dentro de casa que você não consegue nem, porque não para de tanta gente que tem dentro de casa, né? Você anda até o cachorro te atrapalha. Então, as mulheres, elas não conseguem esse momento de, sabe, de tranquilidade com elas mesmas. E isso, o que que acontece? Se hoje você tem 30, e ó, a mulherada só começa a olhar isso depois dos 40 anos. Enquanto você está lá com seus 20, 30, é como se você deixasse, oba, deixa a vida me levar, vida leva eu, sabe? Vai levando, vai levando. Na roda do samba e vai de boa e não olha para isso. Só que esse processo, ele já começa depois dos 20 anos. Por quê? Porque a mulher ela vai começar a trabalhar, a estudar, aí daqui a pouco ela arruma alguém, um namorado, alguém. Aí ela para de olhar para ela e vai olhar para o namorado. Aí ela quer fazer tudo junto, aí ela, onde o fulano vai, ela vai também. Então, ela já não se reconhece mais, ela já se perdeu ali. E aí é onde começam essas carências afetivas. Então, quando a mulher se perde, esse resgate, ele demora um pouco mais para acontecer, né? Então, quando a gente vai mexendo com toda essa estrutura, eu falo que todas as meninas aí falo meninas porque eu sou bem mais velha, mas as meninas aí de 20 a 30 anos aí, elas já deveriam estar olhando para isso, porque se uma mulher de uns 20 anos até uns 30 anos, ela começar a se reconhecer já, começar a perceber o seu espaço, começar a se valorizar, quando ela chegar nos 35, 40, ela não vai se perder nunca. E aí, o que que acontece? Essa baixa estima, essa falta de percepção de si própria, sempre olhando para o outro, então os relacionamentos são muito perturbadores, os relacionamentos são com muitos ciúmes, tudo isso faz com que a mulher não olhe para ela. Ela vai passar maior tempo da vida pensando no companheiro, ou na companheira, sei lá, com quem que a pessoa está, do que nela mesma.
E aí é onde ela perde essa conexão com ela. Quando eu perco essa conexão, o que que fica difícil na minha vida? A criatividade, a autoestima, né? É, tudo vai tudo vai trazendo dificuldade, e isso vai fazendo com que ela adoeça. Então, para a mulher não adoecer, ela precisa se voltar para ela. Nós deveríamos seguir os passos dos homens. Ter happy hour, jogar futebol, e tomar uma cervejinha, mas eu não bebo, bebe água, mas sempre está com as amigas. Por quê? Porque ali é o momento que eles têm para desconectar de trabalho, de filho, de mulher. Aí a Léo. Não é? Então, a gente deveria agir dessa forma. Só que a mulher, ela é matriarca. A mulher tem as emoções são diferentes, os sentimentos são diferentes. A mulher, ela é proteção, a mulher é amor. Então, por isso que ela quer ficar dentro da casa. Ela quer ficar dentro da casa porque ali ela vai dar a proteção para os dela. E o homem não, o homem já é mais, né, expansivo, é aquela coisa mais, e a mulher é introspectiva. Tanto que a energia do yin e yang, o yin é a energia mais introspectiva, mais escura, mais fria, que é a energia da mulher. Quer ser homem? Não. Mas ó, a maioria das mulheres que estão aqui, elas já são homens já. Só que não faz o que os homens fazem. Por quê? Porque nós temos energia masculina demais. Vou falar agora disso, dessa energia do yin yang. Aí, tá vendo? A Bia, ó, 24 anos já estou me sentindo assim, sobrecarregado, sem tempo para ela. Por quê? Porque a gente acaba colocando tudo nas nossas costas. E a gente precisa começar, além, se você tem um companheiro, tem alguém aí, para delegar essas situações. Então, o que acontece? O Yang, que é a energia masculina, ela é aquela energia de força, de ir, de expansão, de brilho, e é uma energia para negócios, para, né, aquela coisa que a gente faz, sabe quando vocês têm 10 mil coisas para fazer no dia, e aí vocês. Olha lá, a gente também quer vir, quer outro planeta. Outro planeta precisa ver, vai ter que escolher energia yin e yang aí, precisa ver qual é a energia que você vai querer. Então, o que acontece? Quando a gente está nessa polaridade, vamos supor, eu sou yin, deveria ser yin. Só que eu tenho mais a energia masculina. Eu tenho o meu yang muito acentuado, porque eu sou aquela mulher que sempre trabalhou, eu sempre liderei, eu sempre estive à frente da família, sabe, de trabalho, de sustento, então aquela correria toda. Aí, muitas vezes, hoje eu não faço mais isso, mas muitas vezes aquela coisa, eu não preciso de ninguém, eu me basto, eu dou conta de tudo. Você dá conta de tudo, até você ter uma bela de uma síndrome de pânico, até você ter uma crise de ansiedade profunda, uma depressão, aí você começa a parar, fala, pera lá. Então, esse grupo é para isso também, é para que daqui 5, 10 anos vocês não passem por isso. Porque tem mulheres que se sentem vazias, mas o vazio, o que é? Não é o vazio do outro, porque às vezes a casa está cheia. Só que existe aquele vazio, e é o vazio existencial. É o vazio existencial. Então, a gente não se percebe, né, mais. Então, essa coisa do olhar para o seu interno é se preencher de você. É trazer toda essa energia feminina de amorosidade para você. Porque é o que eu estava falando, a gente tem o hábito de elogiar o outro e se massacrar na frente do espelho. Né? Então, como seria se agora, a partir de hoje, vocês, toda vez que vocês forem se olhar no espelho, a hora que você começar a colocar defeitos em você, você vai falar, não, pera lá. Hoje eu tenho tantos anos,
eu passei por isso, passei por aquilo, o meu corpo hoje, ele está assim, mas eu posso melhorar ele. O que eu posso fazer para mudar? Não, agora eu não estou dando conta, mas eu vou conseguir. Então, é você começar a ir para essa direção. É você começar a trilhar um novo caminho de amor com você mesmo, um novo caminho de compaixão por você, pela sua existência. Então, é o que eu falei. Se vocês olharem para toda a sua ancestralidade, vocês vão perceber que vocês estão melhor, numa posição melhor hoje do que a sua linhagem anterior. Então, tudo que as mães passaram, as avós, as bisavós, hoje vocês estão numa situação melhor, né? E aí, quando a gente vem com essa questão que eu falei no começo, né, que essas emoções, elas ficam no nosso útero. Toda essa carga emocional, ela fica no útero. Por isso que é interessante a gente estar sempre olhando para isso, fazendo a limpeza energética de útero, né? Para quê? Para que você vá tirando essas camadas, né? Para que você vá liberando tudo isso. Pior que eu troquei de sala e eu deixei minha água lá, agora estou sentindo sede, daqui a pouco eu tenho que ir lá buscar. Então, a gente vai trocando, né, essa energia do útero. Por que que essa energia de útero e do baixo ventre, ela é tão importante para a mulher? Porque nessa região, é a região onde a gente acopla, né, a gente gesta um filho. Então, útero, ovário, mesmo quem não tem mais ovário, quem precisou tirar o útero, a energia, ela permanece ali, porque quando a gente tira um órgão, eu não tenho a vesícula, mas eu faço tratamento de acupuntura para a vesícula. Mas como assim, Sani? Você não tem vesícula e trata a vesícula? Sim, porque o meu canal energético, porque na acupuntura a gente trabalha com os meridianos, o meu meridiano da vesícula, ele permanece ali. Então, isso corresponde a uma energia correndo nesse meridiano, que é o da vesícula. Então, eu tenho que tratar. Porque se eu não tratar esse meridiano da vesícula, ele vai começar a enfraquecer os outros meridianos. Porque ele vai sobrecarregar o fígado, vai sobrecarregar o baço, o rim, e assim vai. Então, eu trato o canal da vesícula, porque mesmo não tendo, a gente... Quem já ouviu falar de dor fantasma? Não ouviu da dor fantasma? Dor fantasma é assim, a pessoa, ela perde um braço, então ela já teve um braço e ela perdeu o braço. Ela sente dor no braço, ou sente o braço coçar, ou sente o braço pesado, ela sente o braço doer. Por quê? Porque energeticamente não tem como cortar, não tem como decepar uma parte do seu corpo. Energético continua o mesmo. Você vai continuar com o seu campo eletromagnético perfeito. Você só não tem a parte física. Então, essa é a famosa dor fantasma. Nunca ouvi falar. Eu tô com soluço. Vai beber água. Então, essa dor fantasma. Então, o que que acontece? Quando nós não temos, né, para quem não tem o útero mais, mas você tem a energia. E para a mulher, essa energia de baixo ventre é onde fica acoplado a energia da criatividade. Então, o que é interessante para a mulher? Movimentos de quadril, né? Dança do ventre é maravilhoso para você liberar aquela energia que está ali. Você fazer massagens no baixo ventre com óleo quente, sempre com produtos mais quentes, porque essa região nossa ela precisa estar sempre aquecida. Mulheres que sentem muita cólica, não ficar andando descalço, aquela coisa que as avós falam, né? Não fica andando descalço, não lava a cabeça quando está menstruada. Exatamente isso. Na medicina tradicional chinesa, a gente fala muito que o frio vem por baixo. Então, quando você tem o frio no abdômen, sabe aquelas menininhas que gostam de usar, agora tá na moda de novo, né? O cropped. Nossa, eu usava cropped quando eu tinha 15 anos, faz tempo isso. A minha agora, época era frente única. E também existe a frente única aí. Hoje em dia, voltou essa moda do cropped. Só que aí, a menina, o seio fica coberto e a barriga toda de fora. Ali é onde ela tá tomando vento.
Mal sabe isso, que isso vai afetar depois a parte toda uterina dela. Aí começa a ter mioma, começa a ter cisto, começa a ter ovário policístico, começa a ter endometriose, começa a ter muita cólica. Por quê? Porque ela está pegando friagem na região de útero e ovário. E ela nem imagina isso. Por quê? Porque você está aberto ali. Ó, por que eu uso muito lenço? Porque o frio ele entra pela nuca e pelo pescoço nessa época fria. Então, para eu preservar minha voz, né, para eu preservar essa parte aqui, eu fico usando o lenço para não. Tudo isso da medicina tradicional chinesa a gente trabalha, tá? Então, sempre aquecendo essa região de pescoço, para não entrar essa friagem. E para a mulher, é interessante que ela deixe essa parte do ventre sempre aquecido. Então, fazer movimentos de quadril. Por quê? Porque quando eu falo dessa questão do sagrado feminino aí do feminino, a gente está falando de gestação e não só gestar uma vida, mas igual eu falei no começo, gestar projetos, ter criatividade, porque quando eu tô sem a criatividade latente, é porque alguma coisa está impedindo esse fluxo energético. Então, quando eu estou com o meu fluxo energético liberado, é porque o meu útero, o meu ovário, eles estão ali protegidos. Então, às vezes a mulherada fala assim, eu não estou conseguindo pensar direito, não estou conseguindo criar. Faça, né, traga para a sua vida alguns movimentos de colocar o pé na terra, sabe, de se conectar com a natureza, porque isso vai trazer o seu feminino. Então, fazer coisas femininas, por quê? Nós precisamos tirar esse yang, porque isso atrapalha, principalmente os relacionamentos. Quando a gente é muito yang, são dois homens tentando brigar na mesma casa. Energeticamente, você é mulher, mas você tem energia yang. Aí seu marido é homem e tem energia yang. Imagina dois homens no ringue brigando. E aí não vai rolar, né? Homem com homem não dá. Mas Sani, hoje em dia tem relacionamento mulher com mulher, homem com homem? Ok, mas sempre um vai ter mais energia masculina e o outro feminina. E aí é onde funciona. Agora, quando você é heterossexual, você vai ter essa energia. Agora, o que acontece com as mulheres muito masculinas? Elas atraem homens mais femininos. Então, aí é a mulher que tem que resolver, aí é a mulher que tem que dar conta de tudo, é a mulher que tem que decidir até o restaurante o que vai comer, porque o homem não consegue tomar esse tipo de decisão, porque ele é a mulherzinha. Aí é a mulher que chama o garçom, é a mulher que faz o pedido, e se bobear, é a mulher que paga a conta. É que agora modernizou esse negócio, né? Você vai sair, você nunca sabe se o cara vai pagar a conta ou não. Eu já gosto daqueles que falam assim, eu sou da moda antiga. Eu falo, ai, que ótimo, vai pagar a conta. Porque hoje a mulherada está empoderada, a mulherada está. Só que esse empoderamento todo acaba fazendo com que o homem não tenha o papel alfa da relação. Aí eles ficam tudo, sabe aqueles homens mimizento? Que a mulher tem que resolver tudo, não sabe pagar uma conta. O homem não sabe fazer nada. Por quê? Porque a mulher dá conta de tudo. Então, é essa inversão que a gente está tendo. Mas Sani, pagar conta tem problema? Não, não tem problema nenhum. Desde que você não queira fazer todo o resto também. Porque aí, daqui a pouco, vai trocar o pneu. Sabe aquela coisa, para você saber se o homem ele é alfa ou não. À noite, escutou um barulho lá fora. Se o cara ele é afeminado, assim, afeminado que eu digo, mais energia ele vai te cutucar e vai falar assim, amor, você escutou? Aí você vai falar, escutei. Aí ele vai falar, vai lá ver o que é aquilo lá fora. Aí você tonta vai, né? Só que se é um homem masculino, o que ele faz? Tem gente entrando aqui. Se é um homem masculino, o que ele vai fazer? Ele vai correr e vai falar, aí você vai levantar junto, ele vai falar, não, fica aí que eu vou lá ver. Fica aí. Porque ele vai te proteger, entendeu? Tem eu fui numa mentoria outro dia e o palestrante lá, ele estava falando que
o cara contou uma história lá que acho que era um cliente dele lá que teve um assalto, estava tendo um assalto. A hora que ele chegou, né? Chegou os assaltantes para assaltar o carro, tudo, e a mulher dele estava saindo para abrir o portão. Aí o que ela fez? Ela parou e ficou atrás do portão. Por quê? O cara estava armado, tudo, ela não tinha o que fazer. Ela estava com uma criança dentro de casa. Aí ela ficou escondida atrás do portão, não abriu o portão, porque o cara já estava rendendo o marido dela. Aí disse que ele falou que ia se separar dela porque ela não fez nada. Ué, o que ele queria que ela fizesse? Que ela pulasse da frente dessa vida dela, entende? Então, esse ela lutou Krav Maga. Exatamente, entende? Porque esse esse não é o macho alfa, porque ele achou ruim que ela não foi lá e não fez nada por ele. E não tinha o que ela fazer, porque se ela fizesse, era em vez de morrer um, ia morrer dois, com uma criança dentro. Quem que você vai escolher? Você vai escolher ficar e proteger o seu filho, principalmente a mãe, né? Então, são esses movimentos que a gente tem que perceber quando a gente vai se relacionar e se, mas Sânia, eu já estou num relacionamento e já estou fazendo tudo errado, então. E aí por isso que vocês estão aqui, porque aí vocês vão começar a se reconectar com o feminino e começar a perceber. Eu tenho uma paciente, ela é uma paciente minha de mentoria individual. Ela é linda, 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 linda. Pensa numa mulher maravilhosa. Mas eu falo para ela, mulher, você parece os mano lá do futebol. Só falta coçar as partes. Porque de tão assim que ela é, sabe? Você olha para ela, você vê uma princesa, assim. Ela só falta fazer assim, né? Porque ela é uma princesa, é aquela coisa, uma boneca. Mas na hora que ela começa a falar, e a hora que ela começa os trejeitos, aí eu falei, tá, então vamos começar a trabalhar isso. Aí, quando ela ia no restaurante com um amigo dela, com o namorado dela, ela já eu falava, você chama o garçom? Eu chamo, já chama. Eu falei, então você parou a partir de hoje. Então, ela tá nesse processo, aí ela falou, nossa, estou me percebendo muito diferente. Porque ela falou, eu estou abafando meu yang e estou deixando meu yin. Porque ela, se você olhar ela visualmente, ela é yin total, super delicada, muito feminina no jeito assim, né, por fora, muito vaidosa, tudo. Então você olha, você fala, essa mulher, ela é yin, mas não é não, ela é yang. Então, às vezes você não gosta muito de passar um batom, você não gosta de andar de vestido, mas você é mais feminina do que uma que goste de andar de vestido, que, né? Então, é energético isso. Não é. Prazer, Cíntia. Então, porque não é. Quem me vê se espanta. Eu não sou totalmente yang, só sou por fora mesmo. Ainda bem, pelo menos uma. Vamos salvar uma aqui no grupo. Eu sou em total. Então, quando a gente começa a se perceber muito nessa energia masculina, muito nesse yang, isso começa a atrapalhar as relações, começa a ter embates no trabalho também. Então, começar a perceber, tem momentos que a mulher ela precisa usar esse yang nos momentos certos. Numa reunião de trabalho, onde você é líder, você é chefe, e você precisa resolver um problema. Você não vai chorar, você não vai ficar, não sei como que eu resolvo. Não, você vai lá e você vai. Só que aí você está usando a energia para o lado certo. Você está usando a energia yang para colocar em prática e executar e fazer e resolver, né? Fora isso, a energia yang ela vai começar a afastar. E quando a gente fala que essa energia yang é muito trazida pelos nossos pais. Quando o pai ele fala para a mulher, né? Tá ótimo, Marilene, gratidão pela visita aqui. Quando você tá nessa energia yang, muitas vezes foi incutida pelo seu pai. Quando o seu pai muitas vezes chegou para você e falou assim: olha, não dependa de homem para nada. Você precisa trabalhar, você precisa estudar e você não vai depender de homem. Para você não depender de homem. Aí você já acha que aquilo é bom.
Ou quando você teve uma mãe yang e o teu pai não era yang, teu pai era mais yin. Às vezes o teu pai era yang para o trabalho, mas dentro de casa ele era yin. Então, aí começa, você já foi criada, aí, qual que é a sua referência? Sua mãe yang. Ou então você viu sua mãe tão yin, ser tão pisoteada pelo pai, tão massacrada que você fala, não vou deixar ninguém fazer isso comigo. Percebe? Então, vocês têm que começar, quando a gente entra nos grupos, pessoal, eu vou trazendo essas consciências e vocês têm que começar a analisar a vida de vocês. Por isso que eu falo, anotem, façam anotações. Porque agora vocês vão fazer essa reflexão. Tá, eu tenho mais a energia yang ou eu tenho a energia yin? Energia yang é aquela energia mais masculina, é aquela energia que você vai, resolve, você não precisa de ninguém, você é autossuficiente. Essa é a energia yang. A energia yin, ela é um pouco mais introspectiva, mais feminina, mais delicada. E as mulheres yang, elas têm mais dificuldade de se relacionar. Por quê? Porque quando você, vamos supor que você está numa balada ou você está andando pela rua, lá não vai passar lá na obra. Passa, isso é pesquisa científica, tá? De psicoterapia. Passa uma mulher que não teve a presença do pai. Os homens mexem. Quando a mulher teve a presença do pai, então ela está fortificada com aquele pai, quando ela passa, ninguém mexe com ela. Normalmente essa é a mulher yang. Por quê? Porque energeticamente você não passa a energia para eles de fraqueza, de que você não tem ninguém ali para te proteger. Quando eles percebem a mulher mais yang, que teve a presença do pai, eles olham e falam, ali não dá para mexer, não. Ali tem algum homem por trás. Então, eles não vão porque é energético. Não é... vai olhar no visual? Não. Às vezes a mulher pode ser um avião. E tem mulher que vem para mim e fala, Sani, mas ninguém olha para mim. Eu falei, claro, você está vendo um macho, mesmo você vestida de salto, não olha, não fala. Por quê? Porque eles percebem que tem um masculino ali. Aí, quem vai olhar? O homem mais feminino. Porque para ter o complemento, então, masculino e feminino. Porque dois masculinos, dificilmente eles vão estar olhando para essa mulher. E se olhar porque a beleza chamou atenção, alguma coisa só pela beleza, a hora que começa não vai um relacionamento, não engata. E aí, se engatar é porque o homem é mais yin, e às vezes ele se faz yang, mas na realidade ele está só enganando a gente para você cair igual um patinho. E aí a mulher, a yang, ela até aceita isso. Por quê? Porque o homem mais yin, né? Vamos se dizer aí o banana, o homem mais banana, o mais, né, que a mulherada domina, ele é dominável. Então, por isso que a mulher yang gosta de um homem yin, porque ela domina o cara, ela manda. E aí, o que acontece? Vai chegar uma hora que essa mulher, ela vai se encher, porque ela cansa. Chega uma hora que cansa, porque na hora que ela tá no yin dela, ela olha aquilo e fala, ai, não tô afim, tô tão cansada desse relacionamento. E aí é onde ela cansa do relacionamento. Só que aí, o que acontece? Em vez dela vir e mudar a polaridade dela, só que aí o cara tem que estar disposto a mudar a polaridade dele também. E pode ver que é muito mais difícil, tanto que nos grupos que eu faço, gente, até hoje, acho que se vieram uns 3 homens, foi muito. O resto é tudo mulher. A mulher tem essa busca de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de querer melhorar a todo instante. Essa é a nossa rede de apoio. Os homens não, a maioria está lá no boteco ou está jogando futebol esse horário. Homem com consciência, tá tão difícil, gente, para arrumar namorado hoje em dia tá difícil, não tá fácil, não. Qualquer um você arruma, entendeu? Mas uns homens com consciência que, sabe, queira a mesma coisa que você, que dê valor à família,
que não precise ficar, né, em bar, né, fazendo as coisas que... Tudo bem jogar um futebol, exercício físico, tudo, mas tem homens que têm outras, né? Vai para promiscuidade, vai para pornografia. Então, assim, é muito difícil para a mulher. Então, as mulheres, elas têm muito mais essa busca do autoconhecimento, do autodesenvolvimento do que os homens. Então, esse feminino, eu vou falar, são 8 encontros, eu vou estar falando um pouquinho cada vez. Hoje a gente falou do gestar, a gente falou dessa questão da ancestralidade. Eu não vou me aprofundar muito, por quê? Porque eu vou fazer atendimento com vocês, né? Então, eu não vou me aprofundar muito. A semana não, quinta-feira eu quero ver se eu trago as fases da Lua, para a gente estar falando sobre as fases da Lua. E, a partir de hoje, vocês colocarem na mente de vocês que vocês são mulheres, e mulheres são cíclicas. Nós temos todo um ciclo, né? Então, esse ciclo, ele precisa ser respeitado. E quando a gente começar a colocar cada energia no seu lugar, que eu vou explicar para vocês, vocês vão começar a entender, então por isso que eu tô assim, por isso que eu tô assado. Eu tô na TPM, tá? O que a TPM significa em relação à energia lunar aí? Qual que é o momento que a gente tá? Porque aí a gente consegue, a gente está na lua minguante. A lua minguante, o que ela traz? Ela traz mais essa energia de introspecção, de tristeza, de ficar mais, né, chorosa, mais depressiva. Pode ver, nos 30 dias do mês, a gente passa por várias fases. A de alegria, a de disposição, a de indisposição, a de tristeza, de depressão. Parece que a gente tem 10 pessoas dentro da gente mesmo. E isso é péssimo, né? Porque tem hora que você fala, meu Deus, ontem eu estava tão bem, hoje eu estou desse jeito, porque nós somos cíclicas. Então, a gente tem que entender isso. Depois que a gente entende isso, o dia que você está mais depressa, você fala assim, é só por hoje. Amanhã já vai passar isso. Ou depois de amanhã, ou depois. Entende? Então, vocês têm 3, 4 dias aí para se entender. Então, a gente vai estar falando de todas essas conexões. Tragam os cadernos para irem anotando. Eu vou trazendo perguntas para vocês. A gente vai fazer a desativação. Eu vou estar fazendo a desativação com vocês agora. Então, para quem não conhece a desativação emocional, eu vou explicar um pouquinho. Eu só vou, gente, 2 segundos, que eu vou pegar minha água e vou pegar o meu pêndulo ali para fazer a desativação. Voltei. Então vamos lá, a gente vai fazer a desativação emocional. Para quem não conhece a desativação emocional, tem 2 formas de fazer. Ou eu faço com um pêndulo, ou eu faço com encurtamento bioenergético da minha mão, tá? Mas aí eu faço com pêndulo, que eu gosto de mexer com pêndulo. E o pêndulo não tem nada a ver com esoterismo, com, né, adivinhação, não tem nada a ver. Ele simplesmente emana do campo eletromagnético. Então, as meninas que não participaram, né, hoje no ao vivo, vão estar recebendo aí a sessão à distância. Quando eu faço a desativação emocional, como que eu libero? Eu vou liberar do meu vaso governador, que a gente fala que inicia mais ou menos aqui na testa, e vai passar por todo o meio da minha cabeça, pegando todo o meio da minha coluna até meu cóccix. Quando eu faço essa desativação, eu uso ou o ímã do lado negativo dele, né, na polaridade negativa, ou eu passo a minha mão direita, porque a minha mão direita é meu polo negativo. Então, como nós somos seres eletromagnéticos, a gente tem o polo negativo e positivo. No nosso corpo, o direito é o negativo e o esquerdo é o positivo. Por que eu passo a mão direita? Por que eu vou passar o negativo? Porque eu quero desativar. Então, o negativo, ele vai tirar tudo
E depois, quando eu preciso ativar, eu ponho a mão à esquerda no coração, que aí é uma outra forma. Então, vocês vão estar passando a mão direita no vaso governador de vocês, que é o nosso sistema nervoso central. As nossas emoções, elas ficam acopladas no nosso sistema nervoso central e também nos nossos órgãos, muitas vezes nas articulações, nos músculos, né? Em partes do corpo. Voltou? Ó, tô do lado do Wi-Fi, o negócio tá travando. Hoje tá osso. Então, quando a gente vai fazer uma conexão com o corpo, e aí vocês vão perceber como que fica o corpo. Eu vou ver o que sai aqui. Então, eu vou pedir para vocês se conectarem com os corpos de vocês. Se quiserem fechar os olhos, pode fechar. Faça umas 3 respirações profundas. Quem sentir sono, bocejo, é normal. Então, conecta com o corpo. Percebe da sola do pé ao topo da cabeça, do topo da cabeça, solas dos pés. Vai respirando profundamente, inspira pelo nariz e solta pela boca. E aí eu vou ver qual é a área da vida, porque a gente está ligada no feminino, então eu quero saber qual é a área da vida que a gente vai desativar hoje, que está impedindo desse feminino estar em conexão direta com vocês, né? O que está atrapalhando? Quais os momentos aí de vida, né, que vieram atrapalhando? Então, e baixe as barreiras, vou pedir para vocês baixarem todas as barreiras, né? Vamos destruir, descriar toda expectativa, julgamento, rejeição, separação, pontos de vista que vocês têm em relação à sessão, em relação ao que vocês vão sentir ou não. Baixe todas as barreiras, baixe as barreiras, baixe as barreiras, baixe as barreiras. Percebam o corpo de vocês. Quantas áreas da vida? 1, 2, 3, tem 5, 3. Então, saíram 3 áreas da vida. Saiu finanças, relacionamento social e relacionamento familiar. Então, as finanças, o que acontece? Nas finanças, a gente usa mais essa energia masculina mesmo. E muitas vezes a gente está impedindo, né? Às vezes o cônjuge, se você é casado aí, impedindo o cônjuge de deslanchar nessa questão das finanças. Porque você fica como se criasse um embate dos dois dentro de casa para ver quem que vai liderar. E às vezes acontece do homem ganhar menos do que a mulher, aí a mulher fica feliz ou infeliz, né? Feliz quando ela é a Yang da história, e infeliz porque como que pode uma mulher ganhar mais que um homem? Se meu pai não ganhava mais que a minha mãe, meu bisavô e meu avô, tataravô também não. Se na nossa cultura ancestral e social, eu estou sendo diferente de todo mundo. Então, eu não posso ganhar mais que ninguém, que o homem da casa. E aí é onde você se sente mal, e é onde você traz doenças, traz a depressão e tudo mais. Então, o ganhar mais, você não precisa competir, mas perceber que você tem esse poder e tem esse merecimento. É uma questão de escolha, tá? Então, percebam se isso acontece. E também a questão do relacionamento social e relacionamento familiar, né? Quais são os lugares aí que vocês estão deixando essa energia mais masculina, esquecendo a feminina? Eu vou ver aqui quais são as emoções para finanças, tá? Para estar liberando. Ó, que louco, saiu para finanças, saíram 2 emoções, euforia e dependência. A euforia é quando você tá naquela, sabe, naquela sensação de
Antônio? Quando você está naquela sensação de que você... eu vou conseguir... Eu vou fazer um projeto novo, eu vou... amanhã eu vou acordar, eu vou para academia, eu vou fazer não sei o quê, sabe, aquela coisa, aquela euforia, né? Nossa, eu vou viajar, essa euforia a gente tem em 31 de dezembro, né? Esse ano eu vou emagrecer, eu vou para academia, não, eu vou sair com as amigas, eu vou não sei o quê, é aquela euforia louca, né? E aí não faz nada. E a dependência é a dependência de estar dependente, muitas vezes, de outras pessoas, estar dependente de atenção, porque se você não fizer e der conta de tudo que você faz na sua casa, para os seus filhos, para a sua família, você não vai ser mais vista. Então, isso gera uma dependência, né? Então, vamos liberar tudo isso aí que veio à tona agora, vamos liberar primeiro as finanças, e isso tudo impede vocês de ganhar dinheiro, tá? Sinto informar. Então, vamos liberar, conecta com o corpo, aí vai passando a mão direita do seu vaso governador. Já comecei a liberar, já, vamos lá. Liberando e desativando toda emoção de euforia e dependência aprisionada nos corpos físico, mental, espiritual, astral, etérico, em todos os registros de todos os participantes. Com a mão lá no cóccix, você vai inspirar e soltar. Inspira e solta. E vai percebendo o seu corpo, como que vai ficando a sua mente, se o seu corpo vai ficando mais relaxado ou mais tenso. Vamos lá, liberando e desativando toda emoção de euforia e dependência aprisionada nos corpos físico, mental, espiritual, astral, etérico. Em todos os registros, de todos os participantes. Inspire e solta. Mais uma vez. Liberando e desativando toda emoção de euforia e dependência aprisionada nos corpos físico, mental, espiritual, astral, etérico. Todos os registros de todos os participantes. Inspire e solta. Liberando e desativando. Vai percebendo o corpo aí como vai ficando. E agora a gente vai liberar as emoções de relacionamento social. Quantas emoções de relacionamento social? Uma emoção, duas emoções, três emoções, coluna A, ímpar, par, 2. Ó, 3 emoções de relacionamento social: ansiedade, desespero e aversão. Então, é o que eu estava falando lá no começo, né? Quando a gente começa nesses processos, muitas vezes a mulherada, não só as mulheres, às vezes os homens também, eles entram no processo de autoconhecimento, né? De trazer essa busca, né, interna aí, quando a ansiedade já está instalada. Então, vem a ansiedade, o desespero, a aversão. Aversão ao quê? A aversão ao que você já não aguenta mais, você já está de saco cheio de você mesmo. Fala, não, eu preciso sair dessa situação, gente, não aguento mais olhar no espelho, tá terrível isso. E é o que eu falei, é aquela questão de, não é que tá ruim o corpo, não é que tá ruim a família, tá ruim dentro de você. Porque a mulherada lá colocou lá no grupo, né? Nossa, com uma vontade de sair gritando, que já começou as loucuras já. Porque quando a gente começa a movimentar isso, é como se você fosse um turbilhão. Por isso que a fila do SUS tá tão cheia de gente. Porque as pessoas elas não olham para aquele, né? Para aquela parte emocional. Então a gente acaba se colocando numa situação mais de fortaleza, mas só que o emocional ele não está forte. O emocional está abalado, e muitas vezes a gente vai arrastando com a barriga, vai, né? Por isso que a barriga cresce, porque a gente arrasta a vida com a barriga, empurra com a barriga, né? Então aí vai crescendo a barriga, tem que tomar cuidado. Vamos parar de empurrar com a barriga. Então vamos liberar aí a emoção, tudo que veio à tona aí de relacionamento social, ansiedade, desespero e aversão. Então, coloca a mão no vaso governador, baixa as barreiras e vamos lá, liberando e desativando toda emoção de ansiedade, desespero e aversão aprisionado nos corpos físico, mental, espiritual, astral, etérico e todos os registros, todos os participantes.
Inspira e solta. Mais uma vez, liberando e desativando toda emoção de ansiedade, desespero e aversão aprisionado nos corpos físico, mental, espiritual, astral, etérico, relacionados a relacionamento social, liberando e desativando, inspira e solta. E mais uma vez, liberando e desativando toda emoção de ansiedade, desespero e aversão aprisionado nos corpos físico, mental, espiritual, astral, etérico. E aquela aversão, às vezes, de você ter que se mostrar para a sociedade que você está bem, que você é forte, né? Que você está sempre dando conta de tudo, porque muitas vezes a gente usa máscaras, né? E aí a gente finge que está bem, mas você está por dentro, está estragado, está acabado, e você está lá mostrando, tendo que mostrar que você está feliz, né? Claro que você também não vai ficar o tempo todo reclamando, o tempo todo, né? Porque senão a gente acaba virando entrando naquele ciclo de reclamação e de energia baixa, mas muitas vezes a gente se mostra uma coisa, na realidade não é. Né? Então, às vezes você vê uma pessoa super forte, super fala, nossa, mas teve um burnout. Como assim teve um burnout? Imagina, a pessoa super cuca fresca, super, né? E essas coisas, gente, quando vem, ela vem de um jeito que você nem imagina. Quando eu tive minhas crises de ansiedade lá, eu nem imaginava. Eu falei, gente, eu sou uma pessoa tão centrada, eu sou uma pessoa tão equilibrada, como que eu vou ter isso? Como? O que é isso? Você não sabe de onde vem. Só que eu sempre fiz tudo, eu sempre corri atrás de tudo, e aquele ciclo de família, filho, casa, trabalho, blá, 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 aquela coisa toda, tem que dar conta de tudo. E estudo, e não sei o que, não sei o que lá. Chega uma hora que o cabeção pira. A gente não dá conta. E aí você não sabe como que você chegou naquele ponto. Saber sabe, né? De não olhar para si, de trabalhar muito, de ter todo esse processo aí. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a nossa mente, ela mente. E agora vamos lá para o relacionamento familiar, né? Todas as emoções aí que a gente precisa estar liberando de relacionamento familiar, para estar liberando esse feminino aí. Coluna A, coluna B, coluna B par, ímpar, ímpar 1, ímpar 3. 1, 2, 3. Ó, saíram 3 emoções também, de confusão, falta de proteção e desgosto. Então, todos os lugares que vocês, né, deixam que os relacionamentos familiares tragam essa energia de confusão, falta de proteção e desgosto. Por que a falta de proteção? Porque se você não teve a proteção devida, ou com os pais, ou com o cônjuge, você vai estar sempre se sentindo desprotegido. E aí é onde gera toda essa confusão do quê? De eu ser feminina e estar colocando o meu masculino na frente, então de eu estar trocando a minha polaridade, de eu estar tentando dar conta de tudo dentro da família, e eu não sou perfeita, eu tenho que pedir ajuda, ou então eu tenho uma parte do nosso ciclo, aí dessa ciclicidade toda, é a parte de descansar. Você pode ver que você vê mulheres, né? Tem gente que dorme demais, mas tem mulheres que elas não param em um momento. Quem é só dona de casa, não para nunca. Eu juro mesmo, se eu não trabalhasse hoje, se eu fosse só dona de casa, eu ia ter um momento lá que eu ia fazer as coisas só de casa. À tarde, em algum momento, eu ia parar e eu ia, se tivesse louça para lavar, se tivesse roupa, tô nem aí. Eu vou tirar o meu momento agora, eu vou fazer como que é a minha cesta. E para. Porque as mulheres se acabam com o serviço de casa. Eu acho que tem que ter aquele momento para você fazer sua leitura, para você fazer sua meditação, para você. Roupa, casa, meu, se você morrer amanhã, vai ficar tudo aí. Então, a gente precisa ter esses momentos e não se cobrar por isso. Eu tô aqui deitada, tem tanta coisa para fazer, tô me sentindo uma desocupada. Não, você precisa dessa desocupação. Porque isso é o ócio criativo. Eu falo que eu crio quando eu estou assistindo filme na Netflix. Porque eu trabalho muito, eu estudo muito. Aí chega uma hora que eu falo, meu Deus, chega, hoje eu não vou fazer mais nada.
E aí eu pego, me enfio lá e vou assistir filme. Eu fico a tarde toda, às vezes, final de semana, né? Dia de semana não dá, mas no final de semana vou lá assistir os meus filmes lá e aquilo me diverte e me relaxa. Então, esse é o meu momento, né? E aí eu me sinto mais criativa depois. Então, a gente tem que perceber o que traz a gente mais criativo. O que vai fazer você ter mais tá envolvido com essa energia da criação? Cada um vai ter um momento. Então, é parar de querer dar conta de tudo, é parar de não querer parar, sabe? São pausas estratégicas que a gente tem que dar durante a semana para se revigorar, né? E às vezes é o que eu falei, às vezes a gente está num vazio tão grande que a gente fica procurando estar sempre cheio de pessoas em volta, mas essas pessoas não preenchem, porque depois que todo mundo vai embora, você olha para um lado, olha para o outro, continua a mesma coisa. Eu falo que eu me sinto assim quando eu saio com as minhas amigas, né? A gente vai para alguns lugares, lugar que tem barzinho, esse final de semana eu saí, fui para um aniversário, aí chega lá aquele monte de gente, aquele povo dançando, eu também danço, porque eu gosto, sou educadora física, então eu tenho a dança na veia e gosto de música, tudo. Eu me divirto ali, tudo, mas tem hora que eu olho para um lado, olho para o outro, falo, eu devia ter ficado na minha casa, sabe? Porque não é uma coisa que me preenche, não é uma coisa, e também não é uma coisa que eu sinto falta. Eu vou, às vezes, porque é para socializar, porque também senão só fico, viro um ermitão, só fico dentro de casa, né? Então, é interessante você, quando você vai para um lugar desse, você também observar como que você fica. Você está feliz? Aquilo que está te fazendo feliz está te preenchendo? Se está te preenchendo, está te fazendo feliz? Beleza. Mas precisa ver no outro dia, porque às vezes é uma pausa estratégica. Eu trabalho, 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 não. Eu me divirto, eu me relaxo quando estou lá com as minhas amigas, dançando, e aí sim. No meu caso, não, eu não me relaxo dessa forma, eu fico mais cansada. Então, eu relaxo quando estou fazendo outra coisa. Então, são as pausas estratégicas. Se você se sente feliz indo para um barzinho para bater papo, ouvir uma música, conversar, para tomar um chá com as amigas, um café, e isso te relaxa, aí sim. Mas vocês têm que perceber a energia, se não é algo que vocês estão fazendo para tapar um buraco. E aí, se for, é porque está faltando alguma coisa. Então, pera lá, o que está faltando? O que eu preciso melhorar na minha vida aqui para preencher esse buraco? Então, é observação. Por isso que eu falo, esses 30 dias aí vai trabalhar, ó, vou trazer muita consciência. Então, vamos trabalhar toda essa confusão, essa falta de proteção e desgosto que é gerado nos relacionamentos familiares, aonde esse feminino muitas vezes está sobrecarregado, né? Por essa falta de proteção, e aí você tem que dar conta, e aí onde entra o desgosto, a tristeza, a mágoa e tudo vai se embolando, né? Então vamos lá, passando a mão direita aqui, respira profundo, mão direita no vaso governador. Eu sou, hoje eu estou ativando, vamos desativar. Liberando e desativando a emoção de confusão, falta de proteção e desgosto aprisionado nos corpos físico, mental, espiritual, astral, etérico de todos os participantes. Liberando e desativando, inspira e solta. Mais uma vez, liberando e desativando toda emoção de confusão, falta de proteção e desgosto aprisionado nos corpos físico, mental, espiritual, astral, etérico. Todos os registros, todos os participantes. Inspira e solta. Última vez, liberando e desativando toda emoção de confusão, falta de proteção e desgosto, aprisionado nos corpos físico, mental, espiritual, astral, etérico. Em todas as linhas de tempo, espaço, no DNA e no RNA de cada um de vocês e na Terra. Libera e desativa, inspira e solta. Alguma ativação a ser feita hoje? Coluna A, coluna B. Conforto, contentamento. E agora a gente vai ativar o conforto e o contentamento. Então, gozado que essa energia do conforto, né, essa ativação de conforto, ela traz esse aconchego de mãe mesmo, né, de amor, sabe, de feminino, né? Então a gente vai estar ativando isso. Então coloque a mão esquerda no centro do peito. Conecta com o corpo, respira profundo, baixa as barreiras. Agora a gente vai ativar o conforto e o contentamento.
Eu sou a ativação da atração magnética, da escolha de ser, o conforto e o contentamento. Nestes corpos físico, mental, espiritual, astral, etérico, em todos os registros de todos os participantes, como fonte de mais expansão, consciência e novas possibilidades. Inspire e solta. Percebe seu corpo, seu cardíaco, seu coração, como fica. Ativado está, ativado está, ativado está. Então é isso. Essa foi a nossa desativação e ativação emocional. Percebam como vai ficar o corpo. Pode ser que dê mais sono hoje, né? A gente está desativando aí. Então, ontem e hoje foi as nossas liberações. Hoje eu fiz aberto para outras pessoas entrarem. Quem ainda quiser entrar, consegue entrar hoje até a meia-noite no grupo. Aí depois eu vou estar fechando, encerrando mesmo as inscrições. Se vocês quiserem encaminhar para alguém, eu vou colocar lá no grupo o link. Aí essa live vocês podem encaminhar para outras pessoas, tá? As outras não, só essa que eu vou deixar para vocês encaminharem, porque ela ficou aberta também, então vai ficar lá no YouTube, tá? E aí na quinta-feira nós retornamos às 20 horas. Amanhã tem atendimento também, mas só lá pelo grupo, tá? E na quinta a gente se encontra novamente. Espero que tenham mais mulheres aqui. E boa sorte para nós. Gratidão por vocês escolherem, tá bom? Então, um beijo para vocês, uma boa noite. E até quinta-feira, se Deus quiser. Lembrem-se de colocar as perguntas lá, ou vai anotando no caderno de vocês, para depois a gente pra gente. Eu adoro esses negocinhos subindo aqui. Eu não tirei foto, tô sem. Alguém consegue fazer um print aí e me mandar? Deixa eu ver se tem, eu consigo. Deixa eu ver. Eu não sei se sai o print aqui. Eu acho que saiu. Não sei o que eu fiz aqui. Bom, vamos ver se depois eu consigo. Então, aí a gente vai se falando pelo grupo, tá bom? Beijo para vocês. Quer falar, Bia? Levantou a mão? Pode abrir o microfone. Tem que apertar um botãozinho É o botão do microfone. Você levantou a mão, não sei se você embaixo. levantou para falar ou por engano. Ah, Ah, tá ótimo, então. Então, um beijo para todos vocês e beijo, até. gratidão, querida. Beijo, Beijo no gratidão. coração. Amém. Até Obrigada. quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau para vocês. Vou encerrar a gravação aqui. Aí a gente sai, né? Isso, é que eu só estou parando